Fala galera, beleza? Só na boa, só curtindo, beleza? Então vamos que vamos. Na nossa última aula sobre hidrostática, ficou faltando um exercíciozinho, porque assim o vídeo vai ficar muito comprido, muito cansativo, e eu resolvi dar sequência nesse nosso novo vídeo. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Victor Moreira Lima e vou estar trabalhando com vocês a física para você arrepiar no Enem, beleza? Então, let's go to the exercise. O gráfico a seguir, se não der play, a coisa não vai. O gráfico a seguir ilustra a variação da pressão em função da profundidade para um líquido contido em um reservatório aberto. Falou aberto, então tem pressão do ar. No local onde se encontra o reservatório, calcule os valores da pressão atmosférica e da densidade do líquido. Beleza, então? Então, no próximo slide eu tenho esse gráfico novamente. Então, vamos lá. Vamos trabalhar com esse gráfico aqui. Lembrando que pressão total, pessoal, é a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Qual é o valor da pressão atmosférica? Essa foi a primeira pergunta do exercício. Pessoal, o valor da pressão atmosférica é aquele onde o H é igual a zero, onde não há profundidade, onde não há coluna líquida, tudo bem? Então perceba, nesse ponto aqui, o H é igual a zero. Então, de cara, pressão atmosférica é 0,5. Olha só, tem um 10 à quinta aqui, certo? Vamos colocar. Se a pressão total é 3,2, quanto vale a pressão hidrostática? Aqui também tem um 10 à quinta, tá, pessoal? Quanto vale a pressão hidrostática quando a altura é igual a 9 metros? Você vai ter que fazer essa continha, 2,7 vezes 10 à quinta. Aqui também tem um 10 à quinta, repetindo, tá? Ou seja, para calcular a pressão atmosférica, basta você verificar no gráfico aonde a altura é zero. Para você calcular a densidade desse líquido onde o objeto está imerso, você precisa calcular a partir da pressão hidrostática. Professor, e se eu quisesse usar o valor igual a 5? Você poderia usar o valor igual a 5, mas aí a sua pressão hidrostática seria 4,5 vezes 10 à quinta. Por que a pressão hidrostática aumentou? Porque a profundidade também aumentou, certo? Então veja só, aqui eu tenho que densidade está na equação da pressão hidrostática. Esse valor eu tenho, esse valor eu tenho, esse valor eu tenho. Portanto, é a equação que vai fazer eu encontrar a pergunta do problema. Posso usar os dois valores. Se eu usar 2,7, esse meu H vai ser igual a 9 metros. Se eu usar 4,5, esse meu H vai ser igual a 15 metros. Tomar cuidado com isso, porque na hora do problema ali, se você colocar os valores e trocar ali, vai dar errado. Então, vai ficar 2,7 vezes 10 à quinta é igual a 9 vezes 10 vezes ρ. Logo, ρ, eu vou usar minha borracha, tá, pessoal? Só para não ficar as coisas aí muito apertadas. Então, vou apagar aqui porque eu usei os valores de cima, tudo bem? Então, veja só, eu vou transformar esse 2,7 em 270 vezes 10 à terceira, para facilitar a minha conta, tudo bem? Porque eu sei que 270 é múltiplo de 90, fica 3. Corta, corta, já! Corta, corta! Beleza? Fica igual, então, a 3 vezes 10 à terceira quilogramas por metro cúbico. Fechou? Então, aqui, pessoal, para encontrar a pressão atmosférica, apenas verificar onde o H é zero. Portanto, se o gráfico tivesse essa característica, partindo do zero, ele estaria considerando o recipiente fechado, onde o ar não entra, então não há pressão atmosférica. Como aonde o H é zero, a pressão não é zero, eu tenho que nesse ponto é a pressão atmosférica. Tudo bem? Então, exercício aí muito interessante. Vamos lá para a próxima aula, continuando. Hidrostática na veia. Hidrostática na veia. Beleza? Continuando lá então. Essa nossa aula aqui ainda é sobre hidrostática, beleza? Vamos falar agora sobre outros fenômenos da hidrostática. Vamos que vamos?
Primeiro, Teorema de Arquimedes. O Arquimedes já apareceu em nossas aulas, lembra dele? Quando nós trabalhamos com atalho exponencial, né, que era aquela sequência de roldanas fixas e móveis, né? Atalho exponencial, especialmente, são das roldanas móveis, onde você tinha o decaimento exponencial da força, tá legal? Então Arquimedes já apareceu aqui em nossas aulas. Agora ele vai aparecer novamente com outro estudo, que é o Teorema de Empuxo. Pessoal, você já deve ter ouvido falar no empuxo. Tá? O empuxo é um fenômeno muito legal que você verifica sempre que está imerso num líquido. Então, o conceito: todo corpo total ou parcialmente mergulhado num líquido em equilíbrio recebe uma força de direção vertical e sentido para cima, cuja intensidade é igual ao peso do volume de líquido deslocado. Olha só que legal essa última informação, tá? O empuxo é igual ao peso do volume deslocado. Então, se você tem lá uma pedra, coloca ela dentro d'água, esse volume que essa pedra desloca, se você pegar e colocar na balança, é igual ao peso da pedra. Muito legal, né? Ou seja, se empuxo é peso, empuxo é força. Certo? Força, sempre vertical para cima, tudo bem? Então a equação do empuxo nós temos aqui, vou escrever aqui em cima para ficar mais evidente: volume do corpo deslocado, que a gente chama volume também que o corpo está submerso, o tanto que ele desloca é o tanto que ele está submerso. Densidade do líquido onde ele está imerso, né? E a aceleração da gravidade. Então aqui nós temos a equação do empuxo, certo? Então, empuxo Newton, densidade quilograma por metro cúbico, volume metro cúbico e gravidade metro por segundo ao quadrado. Essas são as unidades, todas elas no sistema internacional. Não podemos esquecer esse detalhe. Então tá ali, galera, o nosso querido Eureka, tá? Essa ideia de Eureka é porque significa encontrei, né? A história diz que ele estava numa banheira e ao se banhar, ao flutuar, ao afundar, ele percebe que uma certa água é deslocada, então ele tem essa sacada aí, beleza? Que é uma baita de uma sacada. Vamos falar do peso aparente, aquela sensação, né? Você tá lá com a sua gatinha na praia, tá na água do mar, e você consegue carregar ela no colo. Daí ela fala para você assim: me leve até a areia. Aí você, sabendo física, vai falar: puta, vai chegar uma hora ali que o troço vai ficar feio, né? Por quê? Porque ela não vai estar mais dentro da água, o empuxo não vai mais existir, logo a força que você vai ter que fazer vai ser a força peso. Você vai ter que fazer uma força igual ao peso dela ou maior para carregá-la. Portanto, tome cuidado ao prometer as coisas para sua esposa, porque mulher, vocês sabem, não esquece. Ou seja, o que é o peso aparente? É aquela força que você faz, né, que não é uma força real. Nada mais é do que o peso real menos o empuxo. Então, quando você tem um corpo dentro d'água, você tem uma força para cima, que é o empuxo, uma força para baixo, que é o peso. A diferença entre o peso e o empuxo é o peso aparente, tá legal? Então, o peso do corpo quando mergulhado em um fluido. A medida do módulo do peso aparente é menor que a medida do módulo do peso real, em função do empuxo exercido pelo líquido. Beleza, galera? Então, dê uma olhadinha aqui. É uma equaçãozinha simples de conta de mais e menos, tá? A gente já viu o peso aparente quando a gente trabalhou com um elevador. Se você está dentro do elevador e tem uma balança e você vai medir, né, a massa, o peso do corpo, e esse elevador está subindo de forma acelerada, o valor que você vê ali é maior do que o seu peso. Então, a gente chamou isso de algo aparente. Não é um valor real, mas sim o resultado de duas outras forças. Muito legal isso aí, tudo bem? Aqui nós temos a situação, desculpa não ter comentado essa figurinha lindinha, do rapaz segurando a patroa ali na água, né? Tomara que ele não tenha prometido nada para ela. Vamos falar agora de conceitos dentro do empuxo, tá legal? Conceito da flutuação. Falaremos aqui sobre algo bem interessante. Veja só.
Quando o peso for maior do que o empuxo, o que vai acontecer? A resultante dessas forças estará dirigida para baixo e o corpo irá afundar. Então, quando o peso é maior do que o empuxo, o corpo afunda. Nesse caso, a densidade do corpo é maior do que do líquido. A densidade do corpo é maior que a densidade do líquido. Beleza, galera? Então, se o corpo afunda, posso dizer que a densidade dele é maior. Tanto que se você tem a mistura, lembra lá da aula sobre mistura? Tinha lá uma coluna de óleo, certo? E aqui tinha uma coluna de água. Se a água está embaixo, quer dizer que ela é mais densa do que o óleo. Por isso que ela afundou. É a mesma ideia aqui, tudo bem? Pensa só. Se esse corpo desce, o peso dele é maior que o empuxo, certo? Então, como você calcularia peso aparente? Peso menos o empuxo. Da mesma forma que a gente falou no slide anterior. Tá legal? Flutuação. Segundo caso, se o peso é menor do que o empuxo. Neste caso, a resultante estará dirigida para cima, fazendo o corpo ir para a superfície do líquido. É a ideia, galera, daquela impulsão, tá? Quando você coloca uma bola de futebol na água, a força que você faz para afundar é grande por causa do empuxo. Quando você solta, ela é impulsionada para cima, tudo bem? Ao emergir, o corpo passa a deslocar menor volume de líquido e o empuxo sobre ele torna-se menor. Por que a bola, depois que é impulsionada para cima, ela para? Porque o volume que está submerso é pequeno, portanto, o empuxo, que é a conta feita, que é a grandeza que a gente calcula a partir do volume também, né? Diminui. Então, se o volume submerso diminuiu, o empuxo também diminuirá. Tá certo? A densidade do corpo é menor que a do líquido. Então, quando o peso é maior que o empuxo, a densidade também é maior. Quando o peso é menor do que o empuxo, a densidade também é menor. Beleza? Fica a dica aí. Pro próximo, vamos lá. E quando é igual? Certo? Quando é igual, a gente tem o equilíbrio. Nem o peso, nem o empuxo. Nesse caso, a resultante das forças será nula e o corpo permanece em repouso no local em que foi abandonado. Sua densidade ela é igual ao do líquido, certo? Então, se você soltar o corpo lá, ele vai ficar em repouso, não vai nem descer, não vai nem subir, tudo bem? Então, os três casos são peso maior do que o empuxo, o corpo afunda. Peso menor do que o empuxo, o corpo sobe. E peso igual ao empuxo, o corpo permanece em equilíbrio. Tá legal? Agora vamos falar sobre os icebergs. Pessoal, não tem como não falar do iceberg se a gente não comentar. É muito lindo. O que aconteceu ali, pessoal? Vamos ver, o que tem ali? É muito lindo. Iceberg, a gente lembra o quê? É muito lindo. Titanic, né? Vamos lá! Jack! Rose! Rose! I'm king of the world! Every night in my dream. Aê, galera, só para quebrar o gelo, tá? Então veja só, iceberg. Flutuam porque quando a água líquida congela, aumenta seu volume, diminuindo a sua densidade. Pessoal, aqui a gente tem um fenômeno muito legal que a gente chama de anomalia da água. Não são todas as substâncias que, ao diminuir a temperatura, aumentam o seu volume. Na realidade, são pouquíssimas. Citarei algumas. Água, antimônio, bismuto e prata. São as que eu lembro aí de cabeça, que são as substâncias que, em determinada temperatura, ao aumentar a temperatura, o volume decresce. Quase todas as outras substâncias, inclusive a água, tá? Isso não acontece para toda a temperatura, acontece para faixas de temperatura. Na água é de 0 a 2 graus aproximadamente. Quando ela diminui a sua temperatura, ela aumenta o seu volume. Esse efeito é muito legal, tá? Então aqui ele diz o seguinte: quando aumenta o seu volume, diminui sua densidade. Então vamos dar uma olhada aqui. Densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais para uma massa constante. Então, se aumenta o volume, diminui sua densidade. Bateu com o que a gente está discutindo aí. Assim como o gelo é menos denso que a água líquida, ele flutua. Mas perceba, pessoal, a parte que flutua corresponde a apenas 10%
da parte que está submersa, porque ele é bem pesadão, né? Então não vai se... Ah, olha só como ele é pouco denso, está flutuando. Não, galera, é porque ele é enorme, beleza? 10% apenas você vê, certo? Olha lá o Titanic. Olha lá o Titanic afundando. Vamos ver ele afundando de novo? Olha lá o Titanic afundando. Ai, que triste, né? Bateu no iceberg. Beleza? Agora vamos falar dos navios. O navio não afunda porque, apesar de o material metálico que ele é feito ter densidade maior que a da água, ele não é um corpo maciço. Ou seja, ele tem partes ocas ocupadas por ar, que é menos denso que a água. Desse modo, o navio tem uma densidade menor do que da água e, portanto, flutua. Assim, seu imenso volume consegue deslocar uma quantidade de água cujo peso é maior ou igual ao do navio como um todo. Então, a ideia é o seguinte, galera. Esse navio, ele flutua, certo? Mas parte desse navio está dentro d'água, né? Uma boa parte dele está submersa. No casco, né? Não sei o nome, mas é o fundo. Vamos colocar o fundinho dele. Portanto, ao afundar essa parte, a quantidade de água que ele desloca já é o peso dele, já chegou, já é suficiente para fazer ele flutuar. Essa é a ideia daqui, ó. Assim, seu imenso volume consegue deslocar uma quantidade de água cujo peso é maior ou igual ao do navio. O tanto de água que ele desloca já é o suficiente para ele poder flutuar, beleza? Bem interessante isso aí. Submarinos, vamos lá, flutuação. Os submarinos possuem tanques de ar, câmaras de flutuação, que são instaladas entre estruturas internas e externas do casco, com paredes bem reforçadas para resistirem à pressão. O sobe e desce do submarino depende da quantidade de água nesses tanques, que pode aumentar e diminuir. Assim, galera, precisa ter um ar comprimido, porque a pressão lá no fundo é grande. Então você tem que ter um ar comprimido para expulsar essa água. Quando você expulsar essa água, o submarino vai ficar menos denso do que a água do mar. Portanto, ele vai subir, certo? Chegou lá em cima, ele quer descer, o que ele faz? Ele pega essa água e coloca nesses tanques que agora estavam vazios, né? Ficando os mais densos, afundando. Então a ideia é essa: quer subir, libera a água. Quer descer, puxa a água. Maravilha? Tanto que, por que o Titanic afundou? Né? Ele estava lá flutuando, fez um rombo, fez um buraco. Aquele espaço que era ocupado por ar passou a ser ocupado por água, ficando mais denso do que era, então, afundando. O seu peso ganhou do empuxo. Tá legal? Vamos para um exercíciozinho? Vamos lá. Um recipiente contendo água se encontra em um equilíbrio sobre uma balança, como indica a figura 1. Então, tá lá. Uma pessoa põe uma de suas mãos dentro do recipiente, afundando inteiramente até o início do punho, como a figura 2. Então, aqui eu tenho um valor de 5 e aqui eu tenho um valor de 9,5, que você não vê. Essa diferença, tá, é exatamente igual ao empuxo. Fica a dica. Com a mão mantida em repouso e após restabelecido o equilíbrio hidrostático, verifica-se que a medida da balança sofreu um acréscimo de 4,5 em relação à medida anterior. Sabendo que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, calcule o volume de mão em centímetro cúbico. Então veja só, eu tenho aqui o peso para baixo e tenho aqui o empuxo para cima. Concorda que quando ela disse que estava em equilíbrio, o peso da mão é igual a um empuxo, certo? Tudo bem? Porque ele falou que estava em equilíbrio. Então, essa diferença em equilíbrio é o empuxo. Então, vai ficar 4,5 igual volume que eu quero saber, gravidade e densidade. Professor, não precisa transformar para sistema internacional? Aqui não. Sabe por quê? Porque ele quer o volume em centímetro cúbico, certo? Então, vai ficar assim, ó. 4,5 divididos por 10 é igual ao volume. Volume, portanto, é igual a 0,45 centímetros cúbicos. Beleza, galera? Aqui o segredo é você fazer essa relação aqui de peso e empuxo, certo? Como está em equilíbrio, lembrando aquele terceiro caso que a gente viu do peso igual ao empuxo, se está em equilíbrio, peso é igual, então matei aí, certo? Vamos para o próximo. Ao chocar-se com uma pedra, uma grande quantidade de água entrou no barco
pelo buraco feito no casco, tornando o seu peso muito grande. A partir do descrito, podemos afirmar que a densidade média do barco diminuiu. Não, porque a densidade aumentou, né? Quanto maior a massa, maior a densidade. A força de empuxo sobre o barco não variou com a entrada de água. A força de empuxo sobre o barco não variou com a entrada de água. Concorda que variou porque ele está afundando, então a força de empuxo está aumentando? Também não é. O navio afundaria em qualquer situação de navegação, visto ser feito de ferro, nada a ver. Antes da entrada de água pelo casco, o barco flutuava porque seu peso era menor que a força de empuxo exercida sobre ele pela água do rio. Beleza! O navio, antes do naufrágio, tinha densidade média menor do que a da água do rio. Uma dessas duas, vamos analisar elas agora com calma. Antes da entrada de água pelo casco, o barco flutuava porque seu peso era menor do que a força de empuxo exercida sobre ele pela água do rio. O barco flutuava porque seu peso era menor do que a força de empuxo. Então ele está dizendo que o peso era menor do que o empuxo, certo? Então, se o peso é menor que o empuxo, ele é deslocado para cima. Lembre-se disso. O navio antes do naufrágio tinha sua densidade média menor do que a da água do rio. Eu vou de E. Densidade menor, por isso que não afundou. Verde, cultive. Por que não é a D de dado? Parece que está correto, mas aqui ele diz o seguinte: seu peso era menor, ele estava em equilíbrio, certo? Porque afundou uma certa quantidade, equilibrou. Se fosse menor, ele seria jogado para fora, igual a bola. Tudo bem? Fica a dica aí. Vamos para o terceiro? Um cubo maciço de lado igual a 0,1 metro está em equilíbrio, pesa um dinamômetro e parcialmente imerso em água, conforme a figura adiante. Nessa situação de equilíbrio, a base do cubo encontra-se a uma distância igual a 0,02 da superfície da água. Sabendo que a força registrada pelo dinamômetro é de 18 newtons, a massa do cubo em quilogramas é igual a... Então, olha só, pessoal. Aqui tem uma dica bem legal. Atração mede o peso aparente. Porque se você tiver o corpo preso no ar, mede o peso. Quando você coloca ele na água, você tem o peso e o empuxo. O que o dinamômetro marca é o peso aparente. Então, eu tenho aqui o 18, eu vou calcular o empuxo. Empuxo igual a volume que está imerso. Atenção, a aresta é 0,1. O que está imerso, tome cuidado, é 0,02 ao cubo, tá? Então, 0,02 ao cubo, porque é lado vezes lado vezes lado, tudo bem? Vezes a gravidade, vezes a densidade do corpo, certo? Isso aqui, galera, 0,2 ao cubo dá 0,0, vou colocar aqui, 0,0000001, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Vezes 10 vezes 1000. Como eu coloquei esse zero, um monte de aí, esse 8 com um monte de zero, eu vou colocar tudo em número decimal aí. Então, 4. 1, 2, 3, 4. Então, o empuxo, portanto, 1, 2, 3, 4. 0,08 newtons. Tá certo? Puxo bem pequeno. Vamos pegar aqui a calculadora e fazer essa conta mentalmente. Professor, como você pegar a calculadora e fazer a conta mentalmente? Segredos. 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Vezes 10 vezes 1000. 0,08. Tá certinho, tá? Agora vamos lá. 0,08 eu empuxo. Vamos para o próximo slide para fazer essa conta. Então, se a tração é igual ao peso menos o empuxo, o peso vai ser igual a joga esse cara para cá, tração mais o empuxo, certo? Joguei o E para lá. Então, portanto, o peso é igual a 18,08. 18,08, beleza? A pergunta do problema é a massa em quilograma, tudo bem? Tudo bem, bem? Está na unidade correta.
Beleza, é isso aí. Vamos finalizar o problema. Então vai ficar peso é igual a massa vezes gravidade. Então a massa é igual a 1,08 quilogramas, aproximadamente 2 quilogramas. Beleza? Então eu usei a equação do empuxo, depois eu usei a equação do peso aparente, que aqui era a atração, tá legal? E obtive esse resultado aí, tá certo? Fica a dica. Então, galera, sem mais delongas, essa foi nossa aula, tá? Espero que vocês tenham gostado aí, porque eu achei o máximo. Ficou com dúvida aqui no exercício? Depois a gente vai lançar aí um portalzinho só pra gente tirar essas dúvidas, tá? Se não lançar, liga pra mim. Não tem meu telefone? Me encontrou na rua. Vai ficar difícil então. Fica tranquilo que na próxima aula a gente tira os exercícios e a gente vai conversar. Temos muito ainda que produzir para que você fique craque no Enem e nos associe a Cultive para curtir nossas aulinhas aí, tá bom? Um beijão, fica com Deus e fui! Curtindo um som, não pode faltar. Vamos que vamos! Fui, galera!